Fala, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Felipe Borba, eu sou professor de matemática e nesse vídeo eu vou resolver uma questão com vocês de geometria espacial que caiu na prova da AMAN, tá? Então, vamos lá comigo. Então vamos lá, gente, a questão é a seguinte: as medidas das arestas de um paralelepípedo retângulo são diretamente proporcionais a 3, 4 e 5. E a soma dessas medidas é igual a 48. Então a medida da sua área total em centímetros quadrados é... Então, vamos lá. É o seguinte. Primeiro eu vou desenhar aqui esse paralelepípedo de dimensões A, B e C para você. E uma vez que ele diz que essas dimensões são diretamente proporcionais a 3, eu fico emocionado, a 3, 4 e 5, então eu vou escrever que A está para 3, assim como B está para 4, que é aquela famosa regra de sociedade, né? Assim como C está para 5, assim como a soma das três dimensões, A, B e C, está para a soma dos denominadores 3, 4 e 5, 12. Ele diz que a soma das dimensões das medidas é igual a 48. Portanto, eu posso afirmar que isso aqui, ó, ele diz que a soma é 48, eu posso afirmar que isso vai ser 48 sobre 12. Ou seja, isso é igual a 4. E agora ficou fácil, né? Se essa igualdade é toda 4, então eu posso dizer que A sobre 3 é igual a 4. Portanto, A vale 12 centímetros, certo? A mesma coisa com B, ó. B sobre 4 é igual a 4 também. Portanto, B vale quanto, gente? B vale 16 centímetros. E a mesma coisa com C. C sobre 5 é igual a 4, portanto, C vale quanto? C vale 20 centímetros. Tá? Uma vez calculadas as dimensões, ficou fácil encontrar a área total, porque a gente sabe que a área total de um paralelepípedo ele é 2AB mais 2BC mais 2AC. Gente, só relembrando, AB, BC e AC são as áreas dos retângulos que formam as faces desse paralelepípedo. Como essas faces elas se repetem duas a duas, por isso que é 2AB, 2BC mais 2AC. Deixa eu sair aqui dessa imagem cheia. E aí vamos lá. Ó. É só substituir os valores, né? A área total vai ser 2 vezes 12 vezes 16, mais 2 vezes 16 vezes 20, mais 2 vezes 12 vezes 20. Dessa forma eu vou ficar com 384, mais 640, mais 480, que me dá um total de 1.504 centímetros quadrados. Essa é a área total. Vamos lá? Vamos ver qual é a alternativa. A alternativa vai ser a letra E. Essa é a alternativa. Beleza? Vamos lá, vamos para a próxima questão. Fazer uma questão da FUVEST agora com vocês aqui, ó. Questãozinha muito boa. Vamos ver, também de geometria espacial, certo? No cubo ABCDEFGH, representado na figura abaixo, cada aresta tem medida 1. Seja M um ponto na semirreta de origem A que passa por E, denote por θ o ângulo BMH e por x a medida do segmento AM. Aí ele quer na letra A, exprima o cosseno de θ em função de x. Na letra B, para que valores de x o ângulo θ é obtuso. E na letra C, mostre que, se x é igual a 4, então θ mede menos do que 45 graus. Então o que vai dar mais trabalho realmente é a letra A. As outras duas são a consequência dessa letra A. Bom, vamos lá. Eu vou fazer essa questão aqui com vocês. Vai dar um trabalhozinho, mas a gente vai fazer, tá certo? Vamos tentar facilitar para você. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o cubo, né? Esse cubo aqui, ele está dizendo na questão que tem aresta igual a 1, né? Sem unidade de medida, simplesmente vale 1 a aresta dele. Ele está dizendo também para a gente sobre esse ângulo θ, que é o ângulo BMH. Então eu vou desenhar esse triângulo aqui para vocês. O triângulo BMH, ó. BH, MB, ó. Esse é o triângulo BMH. E o ângulo que vale θ é esse ângulo que está aqui em cima, né? Esse é o ângulo que vale θ, certo? Bom, então se eu quero escrever o cosseno de θ,
eu preciso calcular os segmentos desse triângulo. Antes, vamos escrever o x. Quem é x? X é a medida do segmento AM, ó. Esse segmento aqui inteiro. Isso tudo vale x, certo? Então ele quer o cosseno de θ em função de x. Para isso, antes eu preciso escrever essa dimensão aqui desse segmento, essa medida desse segmento em função de x. Beleza? Então vamos lá, passo a passo agora. O que é que eu vou fazer agora? Bom, esse pedaço aqui vale 1, né? AE vale 1. Portanto, esse pedaço aqui de cima ele vai valer x menos 1, né? Mas daqui a pouco a gente fala sobre ele. Vou desenhar aqui um triângulozinho para vocês, tá? Que triângulo é esse que eu estou desenhando para vocês? Esse é o triângulo ABM, certo? Esse é o triângulo ABM, que é esse triângulo que aparece aqui na frente da figura para a gente, ó. Triângulo ABM, cuja altura M vale x, tá? Então, nesse triângulo ABM, a gente tem a altura dele valendo x, a base AB vale 1, que é a aresta do cubo, e a hipotenusa desse triângulo, ele é um triângulo retângulo, né? O ângulo A aqui é um ângulo reto, vale, eu vou chamar de A. Esse A foi um A aleatório aí que eu escolhi, tá? Dessa forma, eu consigo colocar a dimensão A em função de x, né? Usando simplesmente Pitágoras. A ao quadrado igual a x ao quadrado mais 1, que é 1 ao quadrado, né? Então A é a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Esse é o valor do segmento MB, que vai me ajudar no que eu estou querendo, gente. Porque quando eu olho para o ângulo BMH, onde tem θ, tá? Desculpa, para o triângulo BMH, para calcular o cosseno de θ em função de x, eu precisaria primeiro justamente calcular esse segmento BM em função de x. Foi o que eu acabei de fazer. Os outros dois segmentos eu consigo encontrar o valor deles. Vamos encontrar o valor dos outros dois segmentos? Ó. Vamos lá. Bom, então o que é que a gente observa? O segmento BH, que faz parte do triângulo que possui o ângulo θ, eu preciso calcular esse segmento. O segmento BH ele é a diagonal do cubo, tá? Sendo a diagonal do cubo, ele é L raiz de 3. A aresta do cubo, raiz de 3. Então eu posso calcular BH como sendo raiz quadrada de 3, uma vez que a aresta vale 1. Então BH eu já encontrei. Agora eu preciso encontrar MH. Para encontrar MH, eu vou desenhar o triângulo EMH, que é esse triângulo aqui, ó. Certo? Esse triângulo também é retângulo aqui no ponto E, né? No vértice E. E aí, EMH eu vou ter o quê? EH vale 1, né? Que é a aresta do cubo. ME é x menos 1, tá? É esse pedaço aqui de cima, x menos 1. E MH, que é o que eu estou querendo, eu vou chamar de B, tá? Eu vou calcular então MH em função de x também. Então, vamos lá. Então, B ao quadrado é igual a x menos 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, não é isso? X menos 1 ao quadrado é x ao quadrado menos 2x mais 1 mais 1. Arrumando isso aí, eu vou ficar com B ao quadrado igual a x ao quadrado menos 2x mais 2. Que eu poderia até dizer que B é a raiz quadrada disso aí, né? Mas nem vem ao caso agora escrever isso. Beleza? Então já consegui colocar MH em função de x. Então no triângulo BMH, que possui o ângulo θ, eu já tenho todas as dimensões ou em função de x ou com seu valor calculado, certo? Então eu vou agora trabalhar no triângulo BMH para expressar o cosseno de θ. Vamos lá comigo. Então eu vou pegar esse triângulo BMH e vou escrever o ângulo θ agora, o BMH, e eu quero agora o cosseno de θ, né? As medidas, as dimensões desse triângulo são A, B e raiz de 3. Eu já calculei A e B em função de x, né? O que é que eu posso escrever então aqui? Ó? Eu posso escrever pela lei dos cossenos que o cateto oposto, o lado oposto ao ângulo θ, que é raiz de 3 ao quadrado, vai ser igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, né? A ao quadrado mais B ao quadrado, menos 2 vezes os outros dois lados, 2AB, cosseno θ. Essa é a lei dos cossenos. Então agora é só desenvolver o cálculo, gente. Então, ó, raiz de 3 ao quadrado, né? Vale 3. A vale raiz quadrada de x ao quadrado mais 1.
b ao quadrado, né? Vale x ao quadrado menos 2x mais 2. Então eu tenho b igual a raiz quadrada disso. X ao quadrado menos 2x mais 2. Certo? E agora é só jogar na fórmula, né? É só calcular agora. Então o que é que eu vou ter? Essa é a lei dos cossenos que eu escrevi lá para vocês. Esses são os valores de a e b, né? E agora eu só vou jogar, ó. Raiz de 3 ao quadrado é 3. A ao quadrado é x ao quadrado mais 1. B ao quadrado, x ao quadrado menos 2x mais 2. Menos 2 vezes a, que é a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Vezes b, que é a raiz quadrada de x ao quadrado menos 2x mais 2. Vezes o cosseno de θ, que é o que a gente quer. Agora é só uma questão de arrumar isso aqui, certo? Agora ficou fácil, né? Então, arrumando, eu vou ficar com 2x ao quadrado mais x ao quadrado, menos 2x, 1 mais 2, 3, menos 2 vezes esse resto aí, que a gente não alterou por enquanto, certo? Então, veja que eu tenho 3 de um lado e 3 do outro, então eu posso simplificar esses dois 3 aí, né? 3 de um lado, 3 do outro. A gente pode simplificar aí, né? Vai sumir, vai ficar zero. E eu vou simplesmente pegar menos 2, raiz de x ao quadrado mais 1, que multiplica raiz de x ao quadrado menos 2x mais 2, cosseno θ, e jogar para o lado esquerdo. Eu vou ficar com 2 raiz quadrada de x ao quadrado mais 1, raiz quadrada de x ao quadrado menos 2x mais 2, cosseno de θ, igual, aí do outro lado, ó, 2x ao quadrado menos 2x. 3 menos 3 a gente vai poder cortar, né? Então perceba que eu tenho 2 para colocar em evidência do lado direito, que eu vou cortar com esse 2 que está do lado esquerdo, né? Então vamos fazer isso, ó. Então o cosseno de θ vai ser, coloquei o 2 em evidência, x ao quadrado menos x, sobre 2 vezes a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1, vezes a raiz quadrada de x ao quadrado menos 2x mais 2. Simplifico o 2 e a gente fica com a resposta. Esse é o cosseno de θ em função do x. Cosseno de θ é igual a x ao quadrado menos x sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais 1, que multiplica raiz quadrada de x ao quadrado menos 2x mais 2. Beleza? Essa é a letra A, tá? Vamos para a letra B agora. Vamos lá. Respira fundo e vamos lá para a letra B. Na letra B, ele está querendo que a gente, ele está perguntando, né, para que valores de x o ângulo θ é obtuso. Quando a gente fala em ângulo obtuso, tá, gente? A gente fala no ângulo que vai ficar ou no segundo ou no terceiro quadrante, maior que 90 e menor que 270, tá? Então, quando a gente fala de um ângulo obtuso nesse caso, a gente está falando que o cosseno de θ ele vai ser sempre negativo, certo? Sendo o cosseno de θ sempre negativo, eu vou escrever que x ao quadrado menos x precisa ser sempre negativo. Por quê? Porque quando a gente olha para o denominador do cosseno de θ, deixa eu voltar aqui para vocês, ó. Quando a gente olha para esse denominador, para que isso aqui exista, esse denominador ele precisa ser sempre positivo. Não tem como ser zero e não tem como ser negativo. Então, para que esse cosseno exista, esse denominador será sempre positivo. Então, o que vai determinar o sinal do cosseno é o numerador, é x ao quadrado menos x. Como a gente sabe que o cosseno de um ângulo obtuso vai ser sempre negativo, então eu vou ter sempre x ao quadrado menos x negativo. Portanto, x ao quadrado menos x igual a zero, para a gente descobrir as raízes, né? As raízes são 1 e 0, colocando x em evidência. Então, eu tenho x maior que 0 e menor que 1. Sempre que x for maior que 0 e menor que 1, o cosseno de θ vai ser negativo, implica em θ obtuso. Tá joia? Vamos lá para a letra C. Na letra C, ele diz o seguinte: mostre que se x igual a 4, então θ mede menos do que 45 graus. Vamos lá. Vamos fazer isso aí, ó. Vamos mostrar isso aí agora. Então eu vou colocar o 4 no lugar do x, certo? A primeira coisa que eu vou fazer é isso, substituir. Então eu vou ficar com cosseno de θ igual a 16 menos 4 sobre raiz quadrada de 4 ao quadrado é 16 mais 1, 17,
que multiplica a raiz quadrada de 4 ao quadrado, 16, menos 2 vezes 4 é 8, mais 2. Vamos arrumar isso aqui, né? Aí eu vou ficar com 12 sobre raiz quadrada, deixa eu sair aqui da frente um pouquinho, vou ficar com 12 sobre raiz quadrada de 17 vezes raiz quadrada de 10, ou seja, eu vou ficar com cosseno de θ igual a quanto? 12 sobre raiz quadrada de 170. Como eu vou precisar trabalhar com raízes, então é melhor a gente deixar tudo dentro de uma raiz. Ou seja, eu vou pegar o 12 e vou escrever 12 como sendo raiz quadrada de 144. Dessa forma, o cosseno de θ é igual a raiz quadrada de 144 sobre raiz quadrada de 170. Beleza? Ele quer saber se esse θ é menor que 45 graus. Então vamos ver. O que é que eu vou fazer então? Eu vou calcular o cosseno de... Eu vou escrever aqui o cosseno de 45 graus. O cosseno de 45 graus, a gente sabe que é raiz de 2 sobre 2. Então, para comparar com aquele outro valor que eu encontrei, raiz de 144 sobre raiz de 170, eu tenho que arrumar um artifício de transformar a raiz de 2 sobre 2 em uma fração com denominador raiz de 170. Porque se os denominadores forem iguais, quem tiver o maior numerador será o maior número. Beleza? Então vamos lá. Para fazer isso, eu vou pegar esse valor, raiz de 2 sobre 2, e vou escrever na forma de denominador irracional. Ou seja, a gente racionaliza para tirar a raiz do denominador, né? Agora eu vou fazer o inverso, tá? Fazendo o inverso, a gente sabe que isso aí vai ser 1 sobre raiz de 2. Porque 1 sobre raiz de 2, racionalizando, fica igual a raiz de 2 sobre 2. Tá? Então eu vou pegar esse valor, 1 sobre raiz de 2, e agora se eu quero deixar no denominador uma raiz de 170, basta multiplicar essa fração por raiz de 85, em cima e embaixo. Então, multiplicando pela raiz de 85, eu vou ficar com cosseno de 45 graus igual a raiz quadrada de 85 sobre raiz quadrada de 170. Então, agora é só comparar os valores, né? Agora é só comparar os valores. Portanto, o cosseno de 45 graus é menor que o cosseno de θ. Por quê, gente? Porque raiz quadrada de 85 sobre raiz quadrada de 170 é menor do que raiz quadrada de 144 sobre raiz quadrada de 170. Beleza, gente? Então essa é a questãozinha aí da FUVEST. Ó. Deixa eu só provar para vocês o que eu estou falando. Ó. Se eu consigo igualar os denominadores, quem tiver o numerador maior será o maior número. Ok? Certo, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado aí dessas duas questões. E se inscreve lá no meu canal, divulga o meu trabalho, compartilha com a tua galera aí, se você estiver gostando, tá certo? E cheiro grande para você, fica com Deus, até a próxima.